Agora eu gostaria de propor um exercício para que a gente faça com relação a nossa forma de ver a vida e também para que a gente possa entender e compreender como nós estamos atuando, né? É um exercício aqui de autoconhecimento. Então, vamos lá. A gente vai utilizar a carta do louco, ela é o personagem principal desse exercício, porque nós somos o louco, né? Então, como é que o louco está atuando nesse princípio de vida? Então, como é que funciona esse exercício? Nós vamos pegar os 4 primeiros arcanos. A gente tem aqui o mago, a gente tem a sacerdotisa, a gente tem a imperatriz e o imperador, certo? Então, vamos analisar aqui de maneira bem específica esse ponto. O que é o mago? O mago é a energia criativa. Então, o mago é a energia das ideias, é a vontade. Depois vem a sacerdotisa, que é a reflexão ou o contraponto. Aí eu tenho a imperatriz, que é a prosperidade, a realização, né? O crescimento, e o imperador, que é o controle. Tá? Então, quando a gente tem uma ideia ou uma vontade, e a gente tem alguma questão, quando a gente tem alguma questão e a gente precisa entender e compreender essa questão, a gente pode usar essa jogada aqui, que seria a jogada aqui da visão, do entendimento de como está o louco. Então, como é que está o louco nesse sentido? A gente vai pegar as cartas, a gente vai embaralhar essas cartas, tá? É importante que a gente embaralhe bastante, apesar de serem 4 cartas, é fundamental o embaralhamento aqui. E aí a gente vai fazer a colocação dessas cartas nessas 4 posições. A primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Isso aqui vai mostrar como é que está a sua reação com relação a essa questão. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu vou jogar uma pergunta solta. O meu relacionamento, né? Como é que está como é que eu estou atuando perante o meu relacionamento? Então, eu uso essas 4 cartas. Então, primeira carta que saiu aqui, ó, o imperador. Então, isso já mostra que, antes de tudo, eu estou querendo controlar, né? Depois, eu tenho o mago. Então, ele fala, primeiro você coloca o controle, depois da vontade. Então, você quer controlar, mesmo que isso não seja convergente com aquilo que você deseja. Você precisa... o teu desejo, na verdade, não é o desejo de estar num relacionamento, mas sim de controlar o relacionamento. Aí vem a terceira carta, que aqui no caso é a imperatriz, que diz que o crescimento, ou você fazer com que a relação dê certo, não está em primeiro plano, mas sim num plano que vem logo após o teu desejo. Então você vai colocar sempre a sua vontade na frente da vontade do relacionamento em si. E por último, a sacerdotisa, que diz que você reflete muito pouco naquilo que acontece e naquilo que faz. Vamos inverter, vamos rodar de novo essas cartas aqui, para a gente poder entender bem o aspecto desse exercício. Então, embaralhei novamente, e agora mantém-se o mesmo tema, que é o relacionamento. Então, vamos colocar aqui as 4 cartas e como eu estou me posicionando perante isso. E aí, na primeira posição, vem a imperatriz. Olha só, você está se doando muito para esse relacionamento, porque você já abdicou da tua vontade, você está fazendo de tudo para que isso dê certo. A segunda carta que aparece aqui é o imperador, que é o quê? Você controlando. Então você quer que tudo dê certo, você abdica, mas você ainda quer manter o controle, né? Você ainda não está... você está se atuando como controlador, mas você quer que dê certo, você abdica, mas você quer controlar. Então tem um problema muito sério aí, porque essas coisas não combinam nessa sequência. Depois vem o mago, aí que você vai pensar na tua vontade, que é aquilo que você deseja. E por último, a sacerdotisa, que é a falta de reflexão de novo, né? Então, observe o seguinte, né? Como é que está a sua atitude frente a esse relacionamento? Você tem um problema muito sério aqui, ó.
porque você quer controlar, mas você não sabe o que você quer controlar, porque a tua vontade está aqui, né? Então você precisa refletir mais, por quê? Por conta da tua vontade estar aqui. Você primeiro libera, depois você morde e assopra. Você assopra e morde e assopra. E aí você não sabe bem o que você quer e você cai aqui numa fase de muito pouca reflexão. Vamos embaralhar de novo para ver se sai aqui alguma outra sequência. Gente, o tarô tem que ser prático, tem que ser pragmático, senão ele não tem utilidade nenhuma. Então, esses exercícios são muito pragmáticos, são muito práticos. Façam aí e depois deixem uma mensagem pra gente se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que saiu para vocês, tá bom? Olha, o imperador. Então, assim, de novo, eu quero controlar tudo. Sou bastante controlador. Eu reflito sobre essa questão. Eu quero controlar porque eu tenho eu fico pensando, né? Eu penso muito, só que pensar nesta posição, logo após o controle, significa o seguinte: eu não estou refletindo pelos meus atos, mas eu estou refletindo porque eu quero continuar dominando, e não pelas coisas que acontecem. Depois é que eu vou me preocupar se esse relacionamento vai dar certo ou não. E eu não sei bem o que eu quero. Eu vou descobrir o que eu quero lá na frente, depois, sabe? Quando a coisa já desandou, tá bom? Mais um para a gente poder fixar bem esse exercício. Agora o tema vai ser família. Como é que eu estou agindo com a minha família? Então, vamos pensar aqui, vamos entender, vamos compreender. Então, na primeira posição, eu tenho a imperatriz. Eu sou bastante amoroso, eu apresento bastante, eu cuido muito da minha casa, então eu faço as coisas muito para que a família esteja bem. E isso é uma coisa que está muito ligada à minha vontade, então faz sentido. O fato de eu cuidar muito é resultado da minha vontade. Então, aqui mostra que, no caso dessa pessoa, ela deixa um pouco as coisas que ela quer fazer, as suas vontades próprias, para poder cuidar da família, tá? Em terceiro lugar veio o controle, né? Então, assim, ela cuida, mas ela não controla. Ela, às vezes, ela deixa um pouquinho a desejar as broncas para os filhos. Não tá ruim, tá bom, faz sentido isso, né? E por final, reflexão. Então, reflete-se muito pouco com relação àquilo que deveria se refletir. Então, assim, vai fazendo mais e pensando menos. Então, quando viu, já deu almoço na hora errada para a criança, já deixou a criança comer na frente da televisão. E, na verdade, o desejo seria que a criança almoçasse de uma forma adequada, porque eu gostaria de ter esse controle, mas como eu não reflito quais são os pontos que eu tenho em termos de controle, acabou saindo a sacerdotisa aqui no final. Observem que a sacerdotisa está saindo bastante no final, né? Por conta da reflexão. A gente, naturalmente, reflete muito pouco sobre a nossa vida, tá? Bom, esse é o exercício que eu queria mostrar para vocês. É o exercício da vontade, o que eu desejo, né? O que eu penso, ou que eu reflito, ou que eu utilizo como sabedoria, o que eu faço ou o que eu tenho feito, e o controle. Observa que existe uma sequência, existe uma cadência. Então, primeiro eu tenho vontade, depois eu penso e reflito sobre essa vontade, depois eu vou e executo esta vontade, e depois eu controlo e gerencio essa vontade. Tá ok?